Eu queria que você virasse para quem está do seu lado e dissesse: Deus é bom. Porque Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é bom demais, não é? Não é verdade? Mas a minha pergunta é: o que significa isso para você? Por que Deus é bom para você? Por quê? Quando Ele é bom para você na sua vida? Porque, irmãos, existem momentos na nossa vida que é fácil a gente dizer que Deus é bom, não é? É muito fácil, quando está tudo bem, tudo na alegria. Mas existem momentos quando a gente está passando por lutas, por aflições, que já não é tão fácil, né? Declarar que Deus é bom. Existem algumas pessoas até questionam: será que Deus é bom mesmo? Né? Porque às vezes passam por lutas tão difíceis que é como se eles saíssem do espeto, mas caíssem no fogo. Está me entendendo? A coisa já estava ruim, mas às vezes piora. E aí eles não conseguem entender. Mas, irmãos, passar por momentos de fraqueza na fé é normal. Todos nós passamos por isso. E isso não é pecado. Todos nós estamos sujeitos a isso. E a gente precisa se lembrar que é justamente na nossa fraqueza que o Senhor, o poder do Senhor opera em nós, amém? É aí que o Senhor opera em nós. É nos momentos de fraqueza que nós mais vivenciamos a bondade de Deus. São nesses momentos que a gente começa a perceber o quanto Ele é bom. E o mais confortante de tudo é saber que Deus é bom o tempo todo. Ele não muda. É imutável, Ele é bom. E Ele vai continuar sendo bom, as coisas estando bem ou as coisas estando ruins para você. Ele continua sendo bom. Tem até uma canção, né, do Baruch que diz isso. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ou seja, não importa a circunstância, o nosso Deus continua sendo bom. E você percebeu que quando você aceitou Jesus, eu sei que muitos aqui vieram de berço cristão, mas você já percebeu que muitos, quando aceitam Jesus, veem a bondade de Deus em todo lugar? Olha para uma flor, nossa, como Deus é bom. O sol nasce, como Deus é bom. Chove, nossa, como Deus é bom. Passa por luta. Não, mas Deus é bom. Deus é bom. Por todos os momentos, no primeiro amor, reconhece esse amor. Mas aí o tempo vai passando e a gente vai se esfriando na fé. A gente vai se esquecendo da bondade de Deus o tempo todo. A gente vai se esquecendo de ver com clareza. E é por isso que aí vem a insatisfação no nosso coração. E a gente começa a reclamar muito, a murmurar muito de todas as coisas que acontecem. Aí já não é o sol nasceu, glória a Deus, como Deus é bom. O sol nasceu, nossa, está muito calor hoje. Está muito frio hoje, né? E a gente começa a ser ingrato com o Senhor. E a minha pergunta é, então por que a gente muda? Por que não tem mais aquele amor? Por que a gente não consegue enxergar a bondade de Deus em todas as coisas? Porque nós mudamos, mas Ele não muda. Ele continua sendo bom e sendo bom o tempo todo. E por isso eu gostaria de ler com vocês um salmo, onde Davi vai falar sobre a bondade de Deus. Salmo 34. Nós vamos projetar para você Salmo 34, do versículo 1 ao versículo 11. A palavra do Senhor diz assim: Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes. O rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam
que o Senhor é bom. Bem-aventurado é aquele que nele se refugiam. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que temem. Os leãozinhos passam necessidade e sentem fome, porém aos que buscam ao Senhor, bem nenhum lhe faltará. Venham, meus filhos, e escutem, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Amém? Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver que o título é Provai que o Senhor é bom, né? E há um subtítulo, você pode olhar aí, Salmo de Davi, quando se fingiu de amalucado na presença de Aimeleque e por este expulso ele foi. Bom, 1 Samuel 21 vai contar o porquê desse salmo, o porquê do Salmo 34. É quando Davi está fugindo de Saul. E aí ele vai e encontra o sacerdote Aimeleque lá em Nob. E ele chega lá e fala: sacerdote, eu preciso de uma espada. Mas o sacerdote era sacerdote, ele não tinha espada. E ele fala: olha, Davi, a única espada que eu tenho é a espada de Davi, a que você foi lá e degolou ele. É a única espada que eu tenho. Davi então pega aquela espada e foge. Ele precisava de uma espada para se defender. Só que Davi vai para o lugar mais improvável de todos. Davi vai para onde? Davi vai para Gate. Gate era a cidade dos filisteus. Gate era a cidade exatamente do gigante Golias. E ele vai para lá, né, para aquele povo que tinha muita raiva de Davi. Mas a gente percebendo, a gente olha e vê que talvez ele fez essa escolha porque provavelmente ele achou que esse vai ser o último lugar que Saul vai me procurar. Vai ser o último lugar que Saul vai me procurar, então é para lá que eu vou. Mas quando Davi chega em Gate, o pessoal começa a reconhecer ele. Reconhecer que era Davi. Reconhecem que é ele, chegam lá para o rei, né, e começam a questionar. Ó, ele é Davi? É esse aí que o povo está cantando. Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. E aí, Davi, então, o texto vai dizer que Davi ficou com muito medo. Ele não ficou com medinho, ele ficou com muito medo. E aí ele começa a se fingir de louco. Olha a situação. E o texto vai dizer que ele arranhava as portas e babava, fingindo de louco, para não ser morto. E aí eles levam Davi até o rei. O rei chega e fala assim: eu não acredito. Eu já tenho tanto louco nesse reino, vocês vão me trazer mais um? Mais um. Mas aí Davi consegue, então, né, se escapar. Mas imagina a situação de Davi. Davi, que havia sido escolhido rei de Israel. O Senhor já tinha ungido ele, né? O Senhor já tinha prometido um trono para ele. Mas agora ele tem uma atitude imprudente, né? Digamos assim, ele faz uma escolha muito louca. Né? Ele vai para o pior lugar que ele poderia ir. Mas ele também vai colher as consequências desses atos. Ele teve que se dar de louco. Ele teve que babar, ele teve que arranhar pó, ele teve que se virar. Davi então foge e dali ele vai para uma caverna chamada Caverna de Adulão. E na Caverna de Adulão, ele escreve o Salmo 34, ele escreve o Salmo 57 e o 142. E quando a gente começa a ler o Salmo 34, vocês perceberam? Davi reclama? Ele começa reclamando? Não. Ele começa a declarar as grandezas de Deus e dizendo: Deus é bom. Deus é bom. Mesmo ele está fugindo de Saul, agora fugindo do povo lá de Gade, tendo que se fingir de louco, numa caverna úmida e salubre, ele está dizendo: Deus é bom. E esse salmo eu poderia tirar muitas lições, mas eu queria enfatizar sobre a bondade de Deus. E o versículo 1 vai dizer: provem e vejam. Provem e vejam, ou provar e veja em outras versões. O verbo aqui provar é experimentar, é comer. E o vejam é examinar, é olhar, né? É enxergar. Esses são os verbos usados aqui. E a minha pergunta é: irmão, tem como você saber o gosto de uma comida se você não provar ela? Tem? Por exemplo, quem gosta de comida japonesa aqui?
Alguns. Se você chegar para alguém que não gosta e falar, você gosta de comida? Eu não. Mas você já comeu? Não. Né? Não. Então, como é que você não gosta? Você nunca experimentou? E olha, e calma a dica aqui, viu, gente? Porque quem não gosta, experimenta, aí tá enrolado. Tá enrolado. Provou a comida japonesa, gostou, aí complica. Né? Porque é caro. Mas não tem como, irmãos, nós sabemos o gosto de uma comida se a gente não provar, e também não tem como a gente aprender a respeito de alguma coisa sem a gente examinar com atenção, sem a gente olhar com atenção. E Davi está nos ensinando nesse salmo que não tem como nós desfrutarmos da bondade de Deus se nós não provarmos dela na nossa vida, se nós não enxergarmos a bondade dele no nosso redor. Não tem como. Por isso a pergunta que eu faço para vocês: como então nós provamos e vemos a bondade de Deus? E a primeira coisa que eu queria falar com vocês é quando Ele nos permite escolher. Diga para você mesmo: Deus é bom quando Ele me permite escolher. Deus é bom quando Ele nos permite fazer escolhas. E Gálatas capítulo 6, versículos 7 a 9 diz assim: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Irmãos, existem situações da nossa vida que não é Deus quem manda, é a gente que escolhe. É a gente que escolhe. Às vezes a gente fala, estou passando por uma prova, mas a escolha foi sua. Você escolheu. Existem situações na nossa vida que a bondade de Deus jamais pode ser questionada. Vou dar um exemplo muito simples. Ai, Senhor, eu passei do peso. Minha saúde, meu colesterol, meu triglicérido está lá. Quem escolheu comer o que não devia? Quem escolheu comer mais do que o devia? Eu estou dizendo uma simples escolha, mas na vida tudo é assim, irmão. Nós temos escolhas. Porque é interessante que o ser humano, ele planta vento e acha ruim quando ele colhe tempestade. E existe uma frase que diz assim: como eu posso culpar o vento se fui eu que deixei a janela aberta? Né? Nesses dias de vento aí, a mulherada sofreu quem deixou a janela aberta. Né? Mas a escolha foi nossa. É a nossa escolha. Então, como que eu posso culpar a Deus situações que eu mesmo plantei? Que eu mesmo estou plantando? Por isso, Deus é bom quando Ele nos permite fazer escolhas. Seria muito bom se Deus fizesse de nós marionetes, né? Vocês fazem só o que eu mando. Se nós não tivéssemos o direito de escolha, o qual na teologia reformada nós não chamamos de livre-arbítrio, mas nós chamamos de livre-agência. E hoje não dá tempo de eu explicar isso. Mas nós temos a livre-agência, a livre-escolha. Porque quando a gente tem a liberdade de escolher, irmão, cá entre nós, a gente tem 50% de chance de dar certo ou dar errado. É 50% de chance que você tem. Mas Deus, Ele é tão bondoso que Ele nos permite fazer escolhas. E por isso, antes que eu questione a Deus, que você questione a Deus por causa de alguma luta que você está passando, reflita. Se a situação que você está passando não são por causa das suas escolhas erradas, por causa das escolhas erradas que você está fazendo. Reflita nisso. Deus é bom quando nos permite fazer escolhas. Reflita se não é que você está colhendo aquilo que você plantou. O texto de Gálatas está dizendo isso. O que você está plantando, meu irmão? Como você tem visto a bondade de Deus? E é interessante que Mateus capítulo 5, versículo 45, a parte B do versículo vai dizer: Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vê chuva sobre justos e injustos. Aqui na teologia nós chamamos de graça comum. Os teólogos chamam de graça comum. O que é graça comum? É aquilo que, independente de ser crente não, de acreditar em Deus ou não, você recebe. A bênção comum, a graça comum, é para todo mundo. Hoje não choveu só para
mim, para você que somos cristãos. Choveu em toda a região. E olha que o povo estava clamando por chuva, né? Eu acho que até quem é ateu estava clamando para Deus fazer chover. E é isso, irmãos. Só que existe uma graça específica, que são bênçãos específicas, que elas só vêm através das nossas escolhas. Eu vou contar uma historinha que acho que você já até ouviu. Um senhor crente, muito crente, foi no barbeiro, e ele estava com a Bíblia na mão. Enquanto o cabeleireiro cortava, ele estava com a Bíblia, ele folheando, e aquele cabeleireiro incomodado virou para ele e falou assim: eu não acredito que Deus existe. Falou para o crente, o barbeiro falando: eu não acredito que Deus existe. Mas por quê? Ele falou: porque existe tanta maldade, as pessoas são tão más, existe gente passando fome, existe tanta gente ruim, tanta maldade nessa terra, tanto assassinato, e começou a falar. E aquele cristão não sabia como responder, mas ele saiu. Quando ele saiu, ele viu um homem cabeludo com uma barba gigante. Ele pegou e chamou ele: vem cá um pouquinho. Levou ele dentro do salão e falou para o barbeiro: eu também não acredito em barbeiro. O barbeiro olhou: mas como assim? Você acabou de cortar cabelo comigo? Como não? Porque se existisse barbeiro, não tinha homem cabeludo e barbudo como esse aqui. Ele virou e falou assim: mas é ele que não veio até mim, eu estava aqui. Se ele tivesse vindo até aqui, eu cortava o cabelo dele, a barba dele, fazia tudo. Ah, o crente não perdeu a oportunidade, né? Falei: então, da mesma forma, não é porque existem pessoas más, porque existem tantas coisas ruins, que Deus não existe. A questão é que o ser humano não tem ido até Deus, não tem escolhido Deus. E por isso sofrem, e por isso o mundo está assim. É por causa das escolhas do ser humano. Nós precisamos entender que Deus é bom quando Ele nos permite fazer escolha. E se a gente acerta, glória a Deus. Glória a Deus, existe graça dele em nós. Mas quando a gente erra, irmão, assume o BO. Assume a sua responsabilidade diante da dificuldade. Por isso, você está passando alguma situação aí, que você sabe que você é culpado, para de se fazer de vítima. Para de culpar a Deus. E reconheça que Deus é bom. E Ele permite você fazer escolhas. E Ele permite, e Ele pode te ajudar. Se você se arrepender, pedir ajuda para Ele, Ele vai te ajudar a te reconstruir, a restaurar a sua vida e a te ajudar a acertar. E nós só vamos provar as bênçãos de Deus quando, de fato, eu e você fizermos as escolhas certas. Então, guarde isso no coração. Deus é bom quando Ele me permite fazer escolhas. E aí uma frase que eu coloquei para vocês. Porque Deus é bom, Ele nos permite escolher as nossas sementes. Mas porque Deus é justo, Ele nos obriga a colher o que plantamos. Mas a segunda coisa, como nós vemos a bondade de Deus? Quando Ele nos prova. Repete comigo: eu vejo a bondade de Deus quando Ele nos prova. Porque se você não está colhendo aquilo que você plantou, você está passando por provação. Né? É Deus quem está permitindo que você passe por isso. Ou seja, provações são tragédias, são lutas, fatalidades que nós passamos na vida. E a gente precisa ter maturidade de entender que não é porque a gente é crente, irmão, que a gente não vai passar por luta, por dificuldade. Ao contrário. Aí que as lutas vêm, aí que as provas vêm na nossa vida. Deus nos protege, Deus nos guarda, Deus nos cura. Sim, Ele faz tudo isso. Mas Ele também muitas vezes quer nos provar para que nós possamos viver uma vida diferente, para que a gente se amadureça, para que a gente cresça. Se eu perguntar as lutas que você passou, meu irmão, eu tenho certeza de dizendo: olha, como eu cresci nessa luta. Como Deus me ensinou algo nessa luta. E quando Deus nos faz passar pela prova, não é para a gente ficar se vangloriando, não. É para que a glória dele seja manifesta na nossa vida. E a gente vê isso em vários milagres, quando Jesus fala: não, Ele está passando isso, mas essa causa, essa doença, é para a glória de Deus. É para que Deus se manifeste. É difícil a gente aceitar isso na hora da prova? É muito difícil. É muito difícil, mas, irmãos, é na prova que você vai crescer. Não tem como sair azeite
se não espremer a azeitona. Não tem como fazer suco de uva, nem vinho, se não espremer a uva. E por mais difícil que seja, nós sabemos que às vezes a gente precisa aprender a enxergar a bondade de Deus na prova. Salmo 119, versículos 67 e 68, e depois eu vou pular para o 7:1, diz assim: antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Aí o versículo 71 vai dizer: foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Irmãos, existem momentos na nossa vida que a gente precisa ir lá para o deserto para aprender. A gente precisa passar pela prova, pela luta. Quer ver? Nós pais, quantas vezes nós pais temos que dizer não para os nossos filhos? E isso para que eles cresçam. Quantas vezes a gente precisa falar não? Rejeitando, contrariando a vontade deles. Mãe, eu quero, para disciplinar eles. Quantas vezes a gente precisa dizer não? E às vezes, irmão, a gente não precisa nem explicar. Mãe, deixa eu fazer isso? Não. Por quê? Porque não. Mas por que não? Porque não. Tem coisa que não se explica, não é verdade, mães? Tem coisa que você não precisa ficar explicando, é óbvio. Ou tem coisas que eles vão só entender depois. Deus também não precisa ficar te dando explicação, meu irmão. Às vezes a gente passa para a prova e fica: ai Deus, por quê? Por que eu estou passando isso? Deus não tem que te dar explicação. Ele tem que fazer você crescer, amadurecer, crescer na fé. Irmãos, Deus, Ele é tão bom, que cabe a nós entendermos que mesmo na hora da prova, Ele continua sendo bom. E eu me lembrei, estudando essa mensagem, em dezembro do ano passado, eu não sei se vocês souberam, mas eu tive um problema muito sério. No dia de Natal, eu comecei a ter antes do Natal, uns 3 dias, eu já tinha muitas dores abdominais. E essa dor foi indo para um lado só. Eu falei, é meu rim. E eu tive muitas dores. E no dia de Natal, nós fomos para o hospital. E eu falava, eu estou com minha pedra no rim, porque o meu rim produz pedra. E aí os médicos falaram, mas antes de eu te pôr no medicação, nós vamos fazer exame. Fez exame de urina, de sangue. E quando os resultados chegaram, eles foram correndo até a gente e falaram, olha, o caso é grave. Você está com uma infecção muito grave, uma infecção aguda, e ela já está no seu sangue. Você pode ter uma parada a qualquer momento. E ainda, você pode perder o seu rim, porque a pedra parou no canal. E ele falou, você precisa internar. O Lucas falou, a gente vai para Rio Preto. Eu levo ela para Rio Preto, lá a gente trata. Ele falou, não, ela pode perder o rim a qualquer momento. Internar agora, antibiótico agora. E antes, eu tinha pedido para Deus, antes do Natal, sabe aquele dia que você fala, Senhor, me dá uns 5 dias de descanso. 5 dias sem fazer nada, só descansando, dormindo. Eu tinha feito essa oração. Quantos dias eu fiquei no hospital? 5 dias. Sem fazer nada, só levando picada. E ali eu fiquei 5 dias, depois eu tive que ficar mais 5 dias tomando antibiótico. Mas resumindo muito essa história, que tem até no nosso canal, eu conto esse testemunho. Eu ficava, Senhor, por quê? A gente faz isso, né? Por quê? Justo no Natal, eu queria tanto descansar. Mas acho que Deus falava assim, você não descansou? Né? Mas a gente falava, por que a pedra no rim parou no canal? Porque o canal, irmão, o canal ali, ele tem 9 milímetros, 0,9 milímetros. A pedra tinha 0,35. Ela não tinha que ter parado. Ela não precisava ter parado. Mas ela parou para que nós descobríssemos que eu estava com uma infecção e quase estava à beira da morte e não sabia. Há provações que a gente não entende, mas Deus sabe. Deus já está lá no amanhã. Ele sabe o porquê da dor. Ele sabia o porquê eu precisava sentir aquela dor. Ele sabia por que a pedra tinha que parar. Porque só assim eu ia para o hospital. E só assim eu ia descobrir que eu poderia morrer se ele não tivesse nos socorrido a tempo. Ou seja, sempre que Deus te provar, meu irmão, mesmo que você não entenda, feche os olhos e diga, Deus é bom.
Deus é bom. Não duvide, não questione a bondade de Deus. Mas a terceira coisa que nós aprendemos, nós provamos e vemos a bondade de Deus quando Ele nos abençoa. Repete comigo. Eu provo e vejo a bondade de Deus quando Ele me abençoa. E aí é fácil ver a bondade de Deus, né? Deus nos abençoa porque Ele é bom. E o versículo 8 de Salmo 34 que a gente estava lendo diz: bem-aventurado, ou seja, feliz é o homem que nele se refugia, ou seja, o homem que confia em Deus. O homem que confia em Deus, ele é feliz. Ele é feliz. Quando nós desfrutamos da bondade de Deus, a gente é feliz porque a gente confia em Deus. A gente confia que Ele está na direção da nossa vida. E entender a bondade de Deus é saber que a bondade dEle não muda diante das circunstâncias. Né? Existem muitos corinhos que falam isso, né? Existe um corinho que fala: essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu amo o meu Senhor. E aí ele fala: não importa a circunstância, o que importa é o seu amor. Importa a bondade de Deus na nossa vida. Irmãos, a bondade de Deus, ela não é porque nós merecemos. Você merece a bondade de Deus? Que eu não mereço. Nós não merecemos a bondade de Deus, mas ela é única e exclusivamente porque Deus é bom. E porque esse é um atributo imutável de Deus. Imutável. Salmo 31, versículo 19 diz: como é grande a tua bondade, que se reservaste aos que te temem, da qual usas diante dos filhos dos homens para com os que em ti se refugiam. Deus é bom o tempo todo. A bondade dele é grande, é grande. E quando nós entendemos isso, nós seremos alegres, nós seremos bem-aventurados, nós não teremos tanta ansiedade, nós não teremos tanta angústia, nós não teremos tanta descrença. Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que Deus é bom, que Ele nos ama e que Ele está no controle da nossa vida, independente das circunstâncias, independente. E quando Deus nos abençoa, Ele não faz isso para a gente ser exaltado, mas sim para que o nome dEle seja glorificado em nós. Por isso, concluindo, eu não sei como você chegou aqui hoje, eu não sei a prova que você está passando, a luta que você está, as coisas que você está colhendo, que você plantou. Eu não sei como está o seu coração, mas a única coisa, certeza e plena certeza que eu tenho, que Deus é bom. Independente do que você está passando. E o Senhor que encheu o meu coração e o seu coração dessa confiança nessa noite. E o Salmo 52, o versículo 1, a parte B, diz assim: pois a bondade de Deus dura para sempre. Hoje Deus convida a mim e você a provarmos e vemos a bondade dEle. Provarmos e vemos a bondade dEle nas coisas mais simples do nosso dia a dia, quanto nas coisas mais extraordinárias que Ele pode fazer na minha e na sua vida. O Salmo 23, após Davi declarar que o Senhor é o pastor dele, que Ele é grande e a sua confiança no Senhor, o versículo 6, ele termina dizendo o quê? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A bondade do Senhor te segue, meu irmão. A bondade do Senhor te segue. Vira para quem está do lado e fala: a bondade do Senhor te segue. Você crê nisso? Você crê que a bondade dele te segue todos os dias da sua vida? E eu queria ler esse salmo, o versículo 1 ao 11, numa versão chamada Eugene Peterson, né, que é dele, é a mensagem. Só para você entender o que Davi realmente está dizendo aqui. E eu queria que você imaginasse isso como Davi recitando esse poema. Ele diz assim: eu engrandeço o eterno,
sempre que tenho oportunidade. Encho os meus pulmões para louvá-lo. Vivo e respiro o eterno. Se as coisas não estão indo bem, ouçam isto e sejam felizes. Juntem-se a mim para espalhar as notícias. Vamos sair pelo mundo. O Eterno me encontrou mais que necessitado e me libertou dos meus medos. Olhem para Ele, deem a Ele o seu sorriso mais caloroso. Nunca escondo os seus sentimentos dele. Quando eu estava desesperado, gritei, e o Eterno me tirou de um aperto. O anjo do Eterno faz um círculo de proteção em volta de nós enquanto oramos. Abram a boca e experimentem. Abram os olhos e vejam como o Eterno é bom. Abençoados são os que correm para Ele. Adorem o Eterno se quiserem o melhor. A adoração abre as portas para todas as suas bondades. Os leãozinhos à espreita ficam com fome, mas os que buscam o Eterno estão satisfeitos. Aleluia. Deus é bom. E para encerrar, eu só queria contar um testemunho para vocês. É verídico. Na região de Ourinhos, havia um senhor, eu não sei se o Lucas já contou aqui alguma vez, mas se contou já faz muito tempo. E ele trabalhava numa fazenda muito grande. E toda vez que o patrão chegava, ele ia lá abrir a porteira. E aí o patrão chegava e ele falava, ô, seu José, Deus é bom, é muito bom, é bom demais. E o homem não era nem crente, ateu, entrava, tá bom, entrava, vai fazer seu serviço. E aquele homem, todo dia entrava, ele abria a porteira, oi, seu José, Deus é bom, é muito bom, é bom demais. E aquele homem foi ficando irritado com aquilo, falou, sabe por que Deus é bom na vida dele? Porque ele tem tudo. Que ele mora aí na casa, que a gente deu para ele come aqui da fazenda, ele vive bem, por isso que ele fala que Deus é bom. Quer ver? Eu vou ver se ele vai falar que Deus é bom mesmo. Pegou e falou assim, a partir de hoje, o senhor vai sair da casa lá e vai morar lá no galinheiro com as galinhas. Você, sua mulher e seus filhos. Eu quero ver se o senhor vai falar que Deus é bom. No outro dia, ele foi para lá, obedeceu, tá bom, seu Zé, tá bom. Aí ele chegou, abriu a porteira, seu Zé, Deus é bom, é muito bom, é bom demais. Falei, mas gente... Então tá, então agora você também não vai ter comida, você não vai comer as coisas da plantação, você vai comer só a comida que as galinhas comer. Eu quero ver se Deus é bom. E aí ele continuou orando, continuava cantando, louvando a Deus. E o homem chegava, ele abria a porta. Deus é bom, é muito bom e é bom demais. E aquele homem foi judiando, e ele não deixava de dizer isso todos os dias. Mas aí começou a passar um problema na fazenda. E aí um dia o chefe chegou para ele e falou assim, amanhã vai vir um homem aqui ver a fazenda. E nada desse negócio de Deus é muito bom, é bom demais. Nada de falar, não fala onde você está morando. Não fala onde você está. Tá bom. No outro dia chegou o homem, mas ele não aguentou. Ele falou, oi senhor, Deus é muito bom, é bom demais. O outro já ficou, Mas ele não falou onde estava morando. Apresentou toda a fazenda para aquele homem, tudo. E se passaram alguns dias. E aí ele descobriu que o antigo dono tinha vendido a fazenda. E aí veio o novo dono, que era o mesmo que foi conhecer. Ele falou, eu sou advogado. Eu sou promotor de justiça, melhor. E eu comprei essa fazenda agora, ela é minha. Viu, seu Zé? E aí ele falou, onde o senhor está morando? Ele falou, está lá no galinheiro. Ele falou, não, sai de lá, vai para casa. Tal. E hoje é aniversário da minha filha. Eu quero que o senhor vá com seus filhos. Eu falei, mas senhor, não tenho nada, não tenho sapato, tem roupa, tem nada. Ele falou, não, vai vir um empregado meu, vai trazer para vocês, eu quero que vocês vão lá passar a festa com a gente. Tá bom, senhor? Deus é bom, Deus é muito bom e é bom demais. E ele foi embora. E aí eles foram, se arrumaram. Quando chegou lá, ele todo feliz, o novo dono pegou e deu um papel, falou, agora eu quero falar com o senhor. E ele ficou morrendo de medo. Senhor, por favor, não me manda embora. Deus é muito bom, é bom demais, mas não me manda embora, porque ele achou que ele ia ser mandado embora. E aquele homem falou, não, eu não vou mandar você embora. É que desde a primeira vez que eu fui naquela fazenda, o Senhor disse que Deus é bom, é muito bom e é bom demais. E isso foi mexendo comigo.
E antes mesmo disso acontecer, toda vez que esse processo chegava até mim, eu colocava de lado. E quando eu olhava, estava lá na minha frente. E aí eu me interessei. Quando eu cheguei aqui e vi a reação do Senhor, eu me encantei. E olha, depois que eu descobri onde o Senhor morava, o que o Senhor estava comendo, e mesmo assim declarando que Deus é bom, é muito bom, e é bom demais, eu quero te dar um presente. Aí é a escritura da fazenda. Ela é sua. A partir de hoje, ela é sua. Só que eu quero que você faça uma coisa. Tem algo lá no meu porta-malas que eu quero que você coloque bem na frente da sua fazenda. E o que é, Senhor? E era uma placa dizendo: Deus é bom. Deus é muito bom. Deus é bom demais. Irmão, não importa como você entrou aqui hoje. Eu creio que você vai sair daqui completamente diferente, porque você vai sair daqui entendendo que Deus é bom, que Ele não muda, que Ele não mudou, Ele continua sendo bom. E hoje Deus te trouxe aqui justamente quando você está passando por essa prova, por essa aflição. Talvez você está com um espinho na carne que te aflige todo dia, como dizia Paulo. Talvez as lutas são tantas. Mas no final, irmão, vai dar tudo certo. No final, você vai vencer e vai glorificar o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus é bom. É muito bom. É bom demais. E eu queria que você ficasse de pé. E eu chamar o grupo de louvor. E eu queria que nós declarássemos nessa noite essa canção como nunca você declarou antes. A gente canta tanta coisa, às vezes, da boca para fora. A gente não vive, a gente não entende. Mas que hoje você possa declarar que Ele é bom. Que Ele é fiel em todo tempo. Em todo tempo. Ele é bom.